E olha, a gente vai falar agora sobre o canabidiol. Na neurologia, ele tem sido usado para tratamento de algumas epilepsias. Entretanto, diversos estudos estão sendo conduzidos em busca de evidências que justifiquem seu uso em outras situações, como autismo, ansiedade, dor crônica e fibromialgia. 8 anos depois da sua última orientação sobre o uso do canabidiol, o Conselho Federal de Medicina publicou uma nova norma para orientar os médicos. E é isso que a gente quer saber. Eu vou ao vivo agora com a Mônica Hermílio para a gente saber o que é que mudou, inclusive, com essa resolução. Mônica, a gente sabe que o princípio ativo realmente tem feito efeitos. Mas o que é que mudou, então, na resolução? Para mais tipificações, nos atualize. Assim, o que muda é que agora apenas 3 tipos de epilepsia vão poder ser tratados, mas tudo isso com um rigor ainda maior para saber se esses casos realmente precisam ou não. Mas quem vai explicar para a gente como era e como é que pode ser a partir de agora é o advogado Juliano Pessoa, que já está aqui com a gente. Obrigado por nos receber. O que é que muda? O que é que vai ser colocado em prática com essa nova resolução? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson Estúdio, quem nos assiste. Olha só, Mônica, eu diria que, primeiramente, a grande preocupação de todos os profissionais médicos é com os pacientes. Nós temos hoje inúmeros pacientes fazendo uso dessa substância com outras patologias que não essas. E há uma grande preocupação do que fazer com essas pessoas, né? Porque, assim, o Conselho Federal deveria também ter se preocupado com essa interrupção do tratamento dessas pessoas. Quem irá se responsabilizar por isso, né? Não é simplesmente você chegar a dizer que não pode prescrever. Existem pessoas fazendo uso e que deixarão de fazer uso de forma abrupta. E é preciso olhar de forma muito criteriosa em relação a isso, né? O médico não pode simplesmente desassistir o paciente e efeitos colaterais outros, segundo vários e vários especialistas, podem surgir pela interrupção abrupta desse tratamento. Então essa é uma das grandes preocupações desses profissionais, bem como várias e várias associações no entorno dos pacientes, né? Nós temos pacientes com fibromialgia que se beneficiam dessa substância hoje, pacientes com autismo, pacientes com neoplasia maligna, com câncer, que se beneficiam também do uso, com dores crônicas. Então, ou seja, são uma gama de pacientes que se beneficiam e que agora, infelizmente, têm o acesso restrito, né? Porque o médico, caso assim proceda, poderá responder algum tipo de processo ético junto ao conselho que regulamenta a sua categoria. Além disso, a resolução chega ao ponto de restringir, inclusive, que o médico se comunique, levando informação para a comunidade, para a população, em relação a esse assunto, salvo dentro do meio científico. Então, ou seja, do ponto de vista jurídico, a gente poderia até verificar aí algum tipo de restrição que está lá contido na Constituição, do médico, como cidadão, poder se expressar também e manifestar sua opinião. Então é algo que preocupa. Eu diria que do ponto de vista dos especialistas, eu particularmente, inclusive, enxergo como um certo retrocesso, né? A última resolução era de 2014. O Conselho passou 8 anos para trazer agora uma nova manifestação nesse sentido. Esperava-se, naturalmente, que houvesse uma evolução e não um retrocesso no sentido de restringir ainda mais, alegando que grande parte dos profissionais que prescrevem, segundo o Conselho, estariam substituindo aqueles tratamentos convencionais que têm comprovação científica já bem definida. Eu acho que existiriam outras formas, de repente, se combater isso, né? E não você restringir de forma abrupta, como eu falei, e o paciente lá na ponta está aí à deriva agora, esperando o que é que o médico vai poder fazer por ele, e espero que o Conselho reveja isso e traga alguma opinião mais concreta. Júlio, essa resolução é muito nova, né? Tem poucos dias. A pessoa que está usando, fazendo uso do canabidiol, de substâncias, né, derivadas do canabidiol, e que não podem de jeito nenhum, o que elas devem fazer? Elas devem acionar a justiça preventivamente? Ou o que pode ser feito emergencialmente para quem precisa, de fato, comprovadamente utilizar esse medicamento, já faz o uso e não vai poder fazer mais? Olha, essa pergunta é bem interessante. Inclusive, esse final de semana, os fóruns, vamos dizer assim, né, que debatem a área do direito médico da saúde, foram bastante volumosas as discussões em relação a isso. Então, várias e várias instituições que representam esses pacientes, que já estão se movimentando com seu corpo jurídico no sentido de procurar o Poder Judiciário, que infelizmente mais uma demanda será levada para a Judiciária para poder se tratar esse assunto.
Por quê? Justamente com essa preocupação, né? Os pacientes estão aí há um longo período, alguns, fazendo uso dessa substância e com bons resultados. Esse aqui é o detalhe. Se deixou de ter crises que se tinha anteriormente. E aí você suspende abruptamente esse tratamento, as consequências naturalmente poderão vir. Então, esse é o caminho que várias instituições que representam os pacientes deverão tomar. Buscar o Poder Judiciário pedindo medida liminar no sentido de, pelo menos, resguardar o direito dele permanecer em uso. Os novos, aí sim, se seguiria o que está na resolução. Muito obrigada pelas informações, está aí, Wilson. Infelizmente, um retrocesso, mas a gente vai continuar acompanhando para saber qual o desenrolar, né, dessa nova resolução. Wilson. Muito bem, Mônica. Sinceramente, é como o doutor Juliano disse, um retrocesso total no momento que nós estamos de evolução. Se a canabidiol é por conta, só para as pessoas entenderem, talvez as pessoas que estão nos acompanhando não entendam, a canabidiol é um princípio ativo da planta maconha. Talvez seja por conta desse preconceito da maconha, em alguns sentidos, que talvez tenha sido feita essa resolução para restringir. Porém, os tratamentos feitos pelos médicos, o doutor Juliano explicou muito bem isso, o médico é que decide se é bom ou não, e os resultados são favoráveis. Então, uma resolução não pode acabar de vez com uma condição que está dando resultados positivos para um paciente ou uma paciente que pode morrer com crises sequenciadas. Então, é preciso que se faça uma análise com calma e, como é tudo novo, como você disse, Mônica, eu espero que vai ser uma enxurrada. Inclusive, mais uma vez, vão se judicializar a saúde, né? Mais uma vez, colocando juridicamente para se decidir. É uma pena isso, uma pena. Obrigado, Mônica, obrigado, doutor Juliano, pelas suas informações. E tá aí, cada vez mais a gente vai tendo passos para trás, né? O mundo evolui, a gente volta para trás, causando problemas para os papais e mamães ou pessoas que utilizam do canabidiol.